O que é metaplasia escamosa? A metaplasia escamosa é um termo usado para descrever alterações celulares não cancerígenas nos revestimentos epiteliais de certos órgãos, como a bexiga, o colo do útero e os pulmões. A metaplasia ocorre quando o estresse ou irritação constante causa um processo de maturação reversível que converte um tipo de célula epitelial diferenciada em outro. No caso da metaplasia escamosa, tipos variados de células epiteliais são convertidos ou substituídos por epitélio escamoso como um mecanismo de adaptação. A mudança do tipo de célula pode resultar em redução da função epitelial. Quando os estímulos anormais são removidos, as células metaplásicas voltam à sua forma e função originais. Estressores fisiológicos que não são removidos em regiões metaplásicas podem levar a displasia ou alterações celulares pré-cancerígenas. Células displásicas podem se transformar em células neoplásicas cancerosas se o estressor ou irritante não for removido a tempo. O epitélio é composto por camadas de células epiteliais, como colunar, cuboide e escamosa. As células epiteliais colunares são uma forma alongada baseada em coluna que constitui o revestimento para o endocérvice, intestinos e estômago. Uma célula colunar cujos núcleos são de uma altura diferente é chamada de célula epitelial pseudoestratificada. O epitélio cuboidal é feito de células quadradas, comumente encontradas na glândula exócrina e nos túbulos renais. Células epiteliais escamosas são finas e planas, que por sua vez criam um epitélio liso. O colo do útero é um bom exemplo do processo de metaplasia escamosa e consequente mudança celular neoplásica. As células epiteliais colunares são originalmente encontradas no endocervix, que é a cavidade do colo do útero. Estrogênio e exposição constante aos níveis de pH vaginal ácido são os gatilhos do processo de metaplasia escamosa envolvendo o epitélio endocervix. Em resposta ao pH irritante, as células epiteliais colunares frágeis começam a ser substituídas por um tipo de célula escamosa robusta. A metaplasia escamosa do endocervix também ocorre como resultado da fusão com a região ictus-cervix vizinha. Um crescimento de células escamosas da ictus-cervix começa a povoar as áreas endoscervicais, substituindo as células epiteliais colunares originais. A neoplasia cancerosa do colo do útero ocorre quando agentes cancerígenos como o papilomavírus humano atuam como irritantes ou estressores para as células epiteliais metaplásicas. Um processo metaplásico semelhante ocorre quando a fumaça crônica do cigarro irrita o revestimento epitelial pseudoestratificado dos pulmões. A fumaça do cigarro é o estressor que adapta as células pseudoestratificadas às células escamosas muito mais fortes. Até mesmo os tipos de células escamosas podem passar por uma mudança metaplásica escamosa, frequentemente vista na bexiga. O trígono da bexiga, ou área triangular interna, abriga células epiteliais escamosas que compõem o revestimento da região. Quando as células escamosas adultas da bexiga são submetidas à inflamação crônica, as células passam por uma mudança metaplásica.